Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, fala conosco, Senhor, porque a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra é que me alimenta e me sustenta, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a poderosa palavra do Senhor em Êxodo 2. Êxodo capítulo 2. Depois de Gênesis, Êxodo 2. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, o chamado de um escolhido. Olha para quem está do seu lado e fala: o chamado de um escolhido. Amém? O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais o escondê-lo, tomou-se ele em uma arca de junco, revestiu com betume e piche. Então, pondo nele o menino, e pôs no barquinho à margem do rio, e sua irmã ficou de longe para saber o que há de acontecer. E a filha de Faraó desceu a se lavar no rio com as donzelas, e passeava pela margem do rio. Então viu a arca no meio de junco, e viu a sua criada, e o tomou. Abrindo, viu que chorava, e moveu-se de compaixão, e do menino, que era hebreu, disse a sua irmã, filha de Faraó: irei chamar uma ama hebreia, para que crie o menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai, e foi. Pois o moço chamou a mãe do menino, e disse à filha de Faraó: lá leva este menino, e crie para mim, e darei um salário à mulher. E tomou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, e adotou, e chamou o nome de Moisés, pois disse: porque da água tinha tirado. Sempre em nome de Jesus. O chamado de um escolhido. Olhando para a Bíblia Sagrada, contemplamos esta mensagem no livro de Êxodo 2, acerca do nascimento de Moisés. A Bíblia diz que foi feito um edito, e qualquer menino da época tinha que morrer, porque ia vir o libertador de Israel. Ela escondeu ele por 3 meses, 90 dias, e escondeu ele, foi escondendo. Chegou uma hora que não tinha como mais esconder. Fez um barquinho de betume e colocou piche, e ali colocou-se no rio Nilo. A Bíblia diz que a sua irmã, chamada Miriam, ficou de longe avistando o barquinho descer, e ali a filha de Faraó, junto com as suas donzelas, estava se lavando no rio, e ali ouviu o choro do menino, foi até lá, pegou o menino, e quando viu que era hebreu, ela gostou dele, e disse: procura uma mulher hebreia, para que dê leite para ele, cuide dele, e eu ainda vou dar um salário. Quando a Bíblia fala acerca do acontecimento, Miriam, a irmã de Moisés, ficou de longe só vendo, e não falou-se nada. Ela apenas observou. E há momento na nossa vida que temos que observar e não falar, porque se ela falasse algo, Moisés ia morrer.
Se ela abrisse a sua boca, Moisés ia morrer. Mas Moisés era um escolhido, diga escolhido. A Bíblia fala acerca de quem era Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó no palácio. Moisés comia do bom e do melhor. Moisés foi criado na maior faculdade que tinha na época, era Egito. Era ali que tinha os maiores estudiosos. Ali Moisés foi criado. E ele não sabia que ele era hebreu, ele não sabia o que estava acontecendo. E de repente Moisés cresce, e Moisés vê um soldado batendo no hebreu, e Moisés se ira, empurra, e ali a Bíblia diz que o soldado bate a cabeça, e Moisés foge. E a Bíblia diz que depois que Moisés foge dali do Egito, Moisés vai cuidar de um rebanho do seu sogro chamado Jetro. A Bíblia diz que ele estava cuidando do rebanho de ovelha. Ele cuidava do rebanho e ele zelava daquele rebanho. E de repente uma sarça pega fogo. Uma sarça começa a pegar fogo. E Moisés olha para a sarça. E ali o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele fala: eu sou o que sou. Arranca a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Arranca a sandália do teu pé, porque Moisés estava com a sandália que tinha trazido lá do Egito. E Deus não quer eu e você com nada do Egito. Deus não quer eu e você com nada que venha do Egito. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, obediente, arranca-se a sua sandália. E Deus fala com ele dizendo: Moisés, olha bem, Moisés, tenho eu visto o clamor do meu povo. O meu povo está batendo tijolo para Faraó. O meu povo está construindo templo para Faraó. Enquanto era para me adorar, está construindo tijolo. Enquanto era para me glorificar, está fazendo tijolo. A Bíblia Sagrada diz que Moisés era gago. Moisés não sabia falar direito. E Deus fala com Moisés dizendo: Moisés, eu colocarei palavras na sua boca. E ainda coloquei Arão e Miriam para te ajudar. Vai lá e liberta o meu povo. Moisés começa a dizer: o povo vai acreditar em mim. O povo é lá que eu vim, é da onde eu vim, eu fui criado lá, eu conheço o costume de lá, eu sei como é lá. E Deus começa a me dizer que Deus vai te levar onde você foi humilhado. Levanta a mão. Deus vai te levar onde você foi humilhado, porque o caminho da exaltação também é o caminho da humilhação. A Bíblia diz que Moisés começa a falar: Deus, me dá um sinal que o Senhor fala comigo, me dá um sinal que o Senhor está comigo. E a Bíblia diz ali que Moisés, ele pega a sua mão e ele coloca dentro da roupa dele. E a hora que ele arranca a sua mão, pega-se lepra, diga lepra. E a hora que Moisés pega a lepra, a Bíblia Sagrada diz que quando ele está com a lepra, ele coloca de novo e a mão dele volta a se tornar uma mão curada. Olha para quem está do lado e fala: o sinal de Deus é de milagre. E a Bíblia diz que ele pega um cajado, diga cajado. E quando ele pega o cajado, ele joga na mão. E ele pega aquele cajado na mão e joga no chão. E quando ele joga no chão, vira uma serpente. E ele pega de novo e vira um cajado. E o Senhor começa a dizer: pode ir, que eu vou dar um sinal. Deus está falando com alguém que está aqui. Eu te chamei para uma grande obra. Levanta a tua mão. Eu te chamei para uma grande obra. Ei, Moisés não morreu, não. Morré, Biacá, Noré, Biafor, Candarábia. Foi Deus que guardou Moisés dentro daquele barquinho lindo ali no Rio Nilo. Rio cheio de crocodilo, cheio de cobra. Ele não morreu lá, sabe por quê? Porque Deus tinha um chamado. Levanta a mão em quem Deus tem um chamado.
Aí Moisés é criado pela filha de Faraó. A filha de Faraó olha para Moisés, e ela olha para ele, e ela começa a entender: ele é muito bonito, ele é muito belo, vou pegar ele para mim. Agora procura uma hebreia. Sabe quem cuidou de Moisés? A própria mãe dele. Sabe quem deu leite para ele? A mãe dele. Sabe quem Deus está falando? Que aquilo que Deus junta ninguém separa. O que Deus junta ninguém separa. Miriam se calou. Diga: Miriam se calou. Ela não falou nada. Olha para quem está do seu lado e fala: tem coisa que não é para falar. E a Bíblia diz que Miriam não falou. E eu gosto de Bíblia. Ela não falou nada. Depois que Moisés foi crescendo, Moisés agora, ele foge daquele lugar, e ele tem um encontro com Deus, e Deus fala com ele. O povo de Deus, os escolhidos de Deus, estava batendo tijolo para Faraó. Fala assim: trabalho em vão. É a mesma coisa de você trabalhar um mês inteiro, pagar as dívidas e não sobrar nada. É trabalho em vão. É trabalho que Deus não está no negócio. O povo de lá trabalhava, sabe qual que é o salário? Pepino e cebola. E o povo comia pepino e cebola, e estava bom, debaixo do sol quente, pepino e cebola, pepino e cebola, pepino e cebola. E Deus olhou para ele e disse: não, Moisés, vai até lá. Moisés foi. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus vai te enviar. A Bíblia diz que ele foi enviado por Deus. Diga: enviado por Deus. Moisés chega lá debaixo de uma promessa. Diga: debaixo de uma promessa. Mas para pensar, Moisés foi criado no palácio. Moisés foi criado naquele lugar. E agora Moisés volta como libertador. É diferente porque Moisés, ele sai de lá fugido. E agora ele vem com uma notícia que Deus mandou falar para libertar o povo. Faraó, quando lê, olha para Moisés, o ódio era tão grande que ele não dá crédito na palavra. E Moisés fala: Deus mandou eu vir aqui, olha o que vai acontecer. Colocou a mão na túnica, virou lepra. Arrancou a mão voltou a ser normal. Pegou o cajado, jogou no chão, virou cobra. Mesmo assim, Faraó com o coração duro. Diga assim: o coração de Faraó era duro. Aí Moisés fala: então você agora vai ter que ter com Deus. Deus envia as 7 pragas no Egito. As pragas que vieram para destruir. O rio se transforma em sangue. Aquele rio lindo e maravilhoso começa a ser cheio de sangue. As vacas não começam a beber, não tinha mais água. Os peixes começam a morrer. E Deus começa a fazer a sua justiça. Vem os gafanhotos, vem as rãs, vem a doença, vem todas as enfermidades. E Faraó era tão ruim, que mesmo assim não libertou o povo. Mas a Bíblia diz que o primogênito dele veio a morrer. O seu filho veio morrer. E quando o filho morre, irmão, é diferente. Ele chora. E ao mesmo tempo a ira tão grande de Moisés contra o Deus de Moisés liberta o povo. O povo sai de lá e o povo começa a seguir a Moisés. Mas o povo andava um pouco e começava a dizer: Deus só fala com Moisés, com Arão e Miriam. Isso é panelinha. Deus só fala com esses 3. E o povo seguindo. Se levanta Amirão, Datã e Coré contra o ministério. A Bíblia diz que Deus abre a terra e engole todos que se levantaram contra Moisés. E Deus está mandando dizer que a justiça vai vir de Deus. Levanta a tua mão. É Deus que vai fazer justiça, não é você que vai fazer justiça. Coré, Datã e Amirão se levantou contra Moisés. E através de se levantar contra Moisés, Deus o abateu. E a Bíblia diz mais: o povo estava seguindo Moisés, era para ser 40 dias. Diga: 40 dias. Sabe quanto tempo ficou? 40 anos. Vem de ficar 40 dias, o povo ficou 40 anos. E o povo andava em círculo. Porque a rebeldia faz você andar em círculo. A rebeldia faz você andar no mesmo lugar. Moisés, ele vai orar. E quando Moisés vai orar por 40 dias, o povo levanta uma estátua, um bezerro de ouro, e começa a adorar.
Moisés desce e fala: não, olha as tábuas da lei que Deus deixou para mim. Agora acontece algo tremendo. O povo começa a pedir um sinal. A Bíblia diz que no meio do deserto eles comem cordonize. Diga, cordonize. Eles começam a comer cordonize. Depois o Senhor também manda o maná. Diga, o maná, o pão que desce do céu. E é um mistério grande no pão que desce do céu, no maná, porque o maná você não poderia colher para o dia seguinte, você tinha que comer o maná no dia que o maná vinha. Se o maná vinha na segunda-feira, você tinha que comer o maná da segunda, não poderia guardar para a terça, porque se guardasse para a terça, o maná apodreceria, então não poderia guardar o maná. O que Deus está dizendo? Que Ele vai te dar providência todo dia. Deus está dizendo que vai te dar providência todo dia. A falha está em você e não acreditar. Deus está mandando dizer para alguém: eu sou Deus que mandei o maná, o pão que desce do céu. Deus mandou maná. Diga, maná, cordonize. E no meio daquele povo, alguém começou a dizer: muda o sabor do maná, estão enjoados de comer esse pão. Moisés vai orar e o sabor do maná é o sabor de mel. Mesmo assim não estava bom para o povo. E Moisés começa a falar. Moisés se ira, pega o seu cajado e bate na rocha. Não era para bater na rocha, não era para ferir a rocha. Sai água, o povo bebe. E Moisés começa a levar o povo. De repente se encontra no Mar Vermelho. E Moisés está lá, diante do Mar Vermelho, um mar imenso, águas profundas. Moisés com o povo, muitos seguindo a Moisés. De repente olha para trás Faraó e os seus cavaleiros. Olha para trás o exército de Faraó em peso. Faraó endemoniado até o osso, querendo acabar com todo mundo. Moisés olha e Moisés estende o cajado. A Bíblia diz que o mar se abre. Diz assim: o mar vai se abrir. Olha para quem está do lado e fala: o mar vai abrir. Fala assim: vai ter milagre depois do deserto. A Bíblia diz que a hora que abre-se o mar, o povo de Israel passa em terra seca. Sabe o que é seca? Não tinha lama. O povo passa em terra seca. E a hora que o último passa, o mar se fecha e todo o exército de Faraó morre. O que Deus quer nos ensinar? Que se nós obedecer, nós saímos do deserto. Se nós obedecer, nós passamos esse estágio. O que Deus está falando com alguém que está aqui, que eu e você temos que aprender, que quando vem a prova, a adversidade, não é para te matar nem me matar. A prova só vem para nos capacitar. Levanta a mão. Essa prova é só para te capacitar. Você quer ouvir algo de Deus? Então segura. Moisés não morreu no rio Nilo. Moisés não morreu dentro do Mar Vermelho também. Porque quem tem promessa não morre antes de cumprir. Levanta a tua mão. Você não vai morrer antes de cumprir o que Deus tem na tua vida. E era para ficar 40 dias, ficou 40 anos, viu? Você gosta de Bíblia? 40 anos. A sandália crescia no pé, a roupa crescia no corpo. Não tinha dor de cabeça no deserto, não tinha enfermidade no deserto, não tinha, as crianças ali não adoeceram, nada aconteceu de mal, porque onde Deus está, nada acontece. Levanta a mão aí. Deus está dizendo para alguém: estou fazendo abrir o Mar Vermelho na tua vida, e você não está dando glória ainda. Deus está dizendo: eu te protegi no palácio, te protegi no deserto e te prometi a Babaraçaio. Eu te protegi. Deus tem protegido o crente aqui, irmão. Marai, Colderebe, a sede. A hora que eu entrei aqui, Deus falou: não mude a mensagem. Moisés nasceu para ser um libertador. Foi Deus que escolheu a Moisés. É diferente. Não foi Moisés que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu a Moisés. Olha para quem está do seu lado e fala assim:
Deus te escolheu para uma grande obra. Fala assim: o deserto é para crescimento, amadurecimento. Fala assim: esse deserto vai te fazer tão bem. Fala: depois do deserto e do mar vermelho, em terra que emana leite e mel. Quando eu li essa palavra, eu fiquei com a minha mente de pregador, mas eu imaginei com a minha mente Moisés dentro de um barquinho, meu irmão, e esse barquinho ia descer no rio Nilo. Miriam estava de